Frases que nós ouvimos na infância e levamos para a vida adulta como uma espécie de programação inconsciente. Como que elas podem estar influenciando a nossa vida no momento presente? Meu nome é Bruna Rodrigues, sou terapeuta sistêmica, especialista em mulheres, e o vídeo de hoje ele foi inspirado numa publicação, num post que eu vi lá no Instagram desse perfil aqui, Socorro Eu Penso. Eu achei sensacional. O título é Coisas que Criança Não É. E em cada tirinha eu via um reflexo disso na vida adulta, analisando pela visão sistêmica. Então é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Então a primeira frase que eu selecionei foi essa daqui. Criança não é seguro aposentadoria. Então a mãe diz para um casal que ela encontra: não querem ter filhos? Mas quem vai cuidar de vocês na velhice? E olha só a carinha da criança, assim, né? Com um ponto de interrogação. Como assim, né? Então, gente, brincadeiras à parte, eu falo para vocês lá no Instagram que essa já é uma tendência, um impulso natural dos filhos, especialmente das crianças, querer ser mães ou pais dos próprios pais. Então a gente sai do nosso lugar de pequenos por esse amor que é um amor cego aos nossos pais, e isso se torna pesado na nossa vida adulta. Agora você imagina quando isso é verbalizado pelos pais, quando eles deixam clara essa expectativa em relação aos filhos. Muitas mulheres acabam sabotando a própria vida pessoal porque elas querem ser muito bem-sucedidas para poderem prover esses cuidados para os pais na velhice. Algumas até abrem mão de ter filhos inconscientemente porque é como se elas já tivessem filhos, né? Elas já são mães dos próprios pais, ou da própria mãe ou do próprio pai. E, gente, claro que nós podemos cuidar dos nossos pais na velhice, podemos ajudar no momento de doença, de necessidade, não é esse o ponto. A questão aqui é você saber que você nasceu para isso, né? Então, como está aqui no post, é um seguro aposentadoria. Ao invés de você nascer para ser cuidada pelos pais, você foi colocada no mundo para lá na frente cuidar deles. Isso é que é pesado demais. Isso é que nos tira do nosso lugar. E quando nós estamos fora do nosso lugar, nós fracassamos na nossa vida de alguma forma. Uma outra frase que tem tudo a ver com esse mesmo contexto é essa daqui. Criança não é babá não remunerada. Então, olha só a tirinha. O menino tá indo brincar já com o skate debaixo do braço, aí a mãe diz: ir brincar com eles? Mas e quem vai cuidar da sua irmã? E olha só a irmãzinha esgoelando lá no berço, né? Então, gente, novamente, não tô dizendo aqui que a criança não pode ajudar a cuidar de irmãos menores. Pode. O problema é quando isso se torna a responsabilidade dela. Ela é só criança, então ela também está ali para ser cuidada e não para cuidar. Então os pais dão, os filhos recebem. Quando os filhos muito cedo são colocados nesse lugar, muitas vezes eles acabam tendo dificuldade na vida adulta de receber. Então é um padrão que eu vejo muito nas mulheres. Mulheres que querem cuidar de todos, querem fazer tudo para todos e têm dificuldade de pedir ajuda ou de ser ajudada, ou de descansar, de relaxar, de desfrutar. Por quê? É como se fosse um crime, né? Você não pode brincar porque você tem obrigações, você tem responsabilidades, seja cuidar de um irmão mais novo, seja cuidar da casa, né? Muitas crianças, elas têm responsabilidades domésticas que deveriam ser responsabilidades dos adultos. Novamente, não estou dizendo que a criança não possa ajudar, colaborar com tarefas, principalmente aquelas que dizem respeito às suas próprias coisas, suas roupas, seus brinquedos. Agora, colocar na responsabilidade da criança uma tarefa doméstica que deveria ser feita por um adulto, muitas vezes é pesado para essa criança. Fica desde cedo instalada essa programação que eu só posso brincar, eu só posso me divertir, eu só posso descansar quando eu cumprir com todas as responsabilidades minhas e dos outros. Se tem algo por fazer, eu não posso me dar ao luxo, eu vou sentir culpa de fazer algo bom para mim, sabendo que tem coisa para fazer. E uma terceira fala que ainda está dentro aqui desse contexto é essa daqui. Criança não é nome sujo no SPC familiar. Olha só a frase. Antes de reclamar, lembre de tudo que você nos deve. Noite sem dormir, apoio emocional, gastos,
muitos gastos, renúncia aos meus sonhos, etc, etc, etc. Gente, parece exagero, parece até piada, mas isso é mais comum do que vocês imaginam. Imagina como a criança se sente culpada ou responsável muitas vezes pelo sofrimento, pelo sacrifício, pelas renúncias dos pais, quando na verdade tudo isso foi escolha deles. Eles são os grandes, eles escolheram, consciente ou inconscientemente. A criança é inocente nessa história, então ela já nasce devendo, ela já cresce sendo responsabilizada por escolhas que não foi ela que fez. Então, quanta culpa essa criança vai carregar na vida adulta? Quanto sentimento de não merecimento tem como pano de fundo esse tipo de fala? Como eu já adiantei, mesmo que isso não seja dito, nós já temos uma tendência de nos colocarmos nesse lugar, de tentarmos assumir responsabilidades, pesos que não são nossos. Mas quando esse tipo de coisa é verbalizado, isso tem um peso, um impacto ainda maior. Então aquela mulher que chega para mim com essa tendência de se sentir culpada por tudo e por todos, eu começo a pensar por quem ela está carregando essa culpa. Bom, dessas 3 que eu compartilhei até aqui, eu me reconheço em 2. Tirando aquela de cuidar dos pais na velhice, que eu nunca ouvi, as outras 2, sim. Antes de eu avançar para as próximas, comenta aqui embaixo, você se reconhece, se identifica com essas 3 falas, com alguma dessas 3 falas? Elas fizeram parte da sua infância? Você percebe algum efeito disso hoje na sua vida adulta? Me conta. E as outras 3 falas que eu vou deixar para um próximo vídeo são essas aqui. Terapeuta, então tá lá a mãe no divã. Eu não aguento mais o seu pai, ele sempre blá blá blá, e a filha lá, né, ouvindo o desabafo da mãe, impotente, né, porque a criança vai fazer o quê? Eu passei por isso também. Outra frase, criança não é PhD em inteligência emocional, então tá lá um bebezinho, gente, de fralda ainda, dizendo: damas e cavalheiros, peço desculpas pelo meu comportamento anterior. Reconheço que não foi apropriado correr e proferir gritos em meio a um estabelecimento tão distinto como este restaurante. Doravante tal situação, comprometo-me a manter a compostura e a refletir profundamente sobre minhas atitudes. Bom, vou comentar sobre isso também no próximo vídeo. E a última, não menos importante, talvez uma das mais importantes, é essa daqui. Se liga só. Criança não é barraca do beijo. Então tá lá o pai apontando pro bebezinho. Seja educado, beije este homem que você mal conhece ou ele vai ficar chateado. Gente, quantos impactos isso tem na nossa vida adulta, principalmente das mulheres. Mas eu vou me aprofundar na análise sistêmica dessas 3 frases no próximo vídeo. Se você gostou desse e já está ansiosa pelo próximo, deixa um comentário aqui e ativa aqui as notificações do meu perfil para você ser avisada sempre que eu postar um vídeo novo. Um beijo, até o próximo!